senador Cássio Cunha Lima se encontra na Grande Souza e veio visitar, evidentemente, a cidade de Sorriso, participar da posse da FCDL e também entrou em contato com algumas lideranças políticas da cidade, e entre elas o prefeito André Gadelha. Eu queria que o senhor pudesse falar dessa agenda que o senhor está tendo hoje na cidade de Sorriso, senador. Eu venho para participar da posse de Netinho na Federação das Câmaras de Diretores Lojistas, e a convite do prefeito André Gadelha, com o deputado Renato, também com o deputado Inaldinho. Estivemos agora há pouco no Vale dos Dinossauros, para que dentre os inúmeros convênios que a Prefeitura de Souza tem com o governo federal, eu possa contribuir para que esses convênios tenham sequência com a liberação dos recursos. É importante sempre registrar que o prefeito André Gadelha desenvolveu um esforço muito grande para deixar a Prefeitura adimplente. Há muitos anos que a Prefeitura de Souza não conseguia receber recursos do governo federal em decorrência de um conjunto de inadimplências. E a prioridade do prefeito André, de forma responsável, com o compromisso que ele tem com a população e com o desenvolvimento de Souza, foi exatamente deixar a Prefeitura em condições de receber esses recursos como se encontra hoje. Agora vamos trabalhar junto ao governo federal para que esses convênios que já foram assinados, alguns deles com liberações parciais, possam ser liberados, o que garantirá naturalmente à Prefeitura recursos para a realização de obras importantes dentro de outras ações que o prefeito André já vem desenvolvendo. Vou também à cidade de São José da Lagoa Tapada para dar um abraço em Colorado ao ex-prefeito que está comemorando o seu aniversário, e já neste domingo farei visita também a Aparecida, na passagem por Aparecida e outras cidades dentro dessa programação de visitas e de viagens que estou fazendo nesse final de semana no sertão da Paraíba. Com o prefeito André, que está aqui, o senhor esteve também na campanha de 2014. A sua intenção de se eleger governador do estado não logrou êxito. Eu pergunto ao senhor Cássio Cunha Lima, o que faltou ou o que falhou nas eleições de 2014 para o senhor não se eleger governador? Olha, eu sempre brinco dizendo que quando você não se elege, faltou voto, né? Mas, na verdade, a gente enfrentou uma máquina muito poderosa, tanto do governo do estado, com todos os abusos que foram praticados pelo governador Ricardo, a máquina do governo federal, da prefeitura de João Pessoa, numa junção que foi extremamente poderosa no segundo turno, sobretudo, uma vez que no primeiro turno nós ganhamos as eleições. Mas no segundo turno, acredito que a posição adotada pelo PMDB foi decisiva para a consolidação da vitória de Ricardo, além do apoio que ele já tinha obtido no primeiro turno do Partido dos Trabalhadores. Então vamos fazer nosso trabalho como oposição. Acredito que agora no Senado, exercendo a liderança do PSDB, continuarei representando a Paraíba com força, com determinação, sendo uma voz em defesa do nosso estado, diante dessa crise de grave proporção que o Brasil enfrenta. Nós temos, na verdade, várias crises. É uma crise econômica que penaliza o trabalhador, já que estamos tendo aumento de impostos, aumento de tarifas. Basta mencionar o que está acontecendo com a conta de luz, com o preço da gasolina, do combustível de forma geral. Infelizmente, a inflação está de volta, corroendo o poder de compra da família brasileira. Tudo isso fruto de promessas que foram feitas na campanha eleitoral que não foram cumpridas. Infelizmente, a população do Brasil foi enganada, porque se dizia na campanha claramente que não haveria aumento de juros, juros aumentou, que teria diminuição do preço da energia, além de não ter diminuído, a conta de luz das famílias da Paraíba, do Brasil, tem aumentado, e a previsão é que só esse ano 2015 o aumento chegue a 70%. Inflação praticamente batendo a casa de 8%, é a maior inflação dos últimos anos. Ou seja, o governo quebrou, e quebrou pelo seu desajuste nas contas públicas, e a doença fiscal que foi provocada pela presidente Dilma, ela hoje chama o empresariado brasileiro, os industriais, os comerciantes, os agricultores, os trabalhadores de forma geral, para tomar o remédio amargo de uma doença que não foi
culpa do povo brasileiro, foi culpa exclusivamente do governo federal. Hoje o país vive uma recessão, não temos crescimento econômico, crise de abastecimento de água em várias cidades do país inteiro, crise de energia, crise ética, crise política, crise econômica, tudo isso provocada pelo governo central e infelizmente o povo brasileiro é que está sendo culpado por essa crise com essa injusta decisão do governo de retirar direitos dos trabalhadores, de aumentar impostos, de aumentar tarifas, e nós estamos em Brasília como líder do PSDB no Senado combatendo tudo isso. Nós não vamos permitir que o povo brasileiro tome esse remédio amargo de uma doença que não foi ele que provocou. Senador, na época que o senhor era governador, o senhor teve um mandato interrompido pela Justiça. O senhor acredita que agora a Justiça vai agir da mesma forma com o governador Ricardo Coutinho? Olha, eu fui cassado, não fui por corrupção, nem por malversação de dinheiro público. A Justiça Eleitoral entendeu que um programa social que nós tínhamos no governo foi o responsável pela minha eleição e, portanto, perdi o meu mandato. O que se espera numa democracia, numa república como a nossa, é que a justiça e a lei seja para todos e não para alguns. O meu mandato foi cassado numa sessão do Tribunal Regional Eleitoral que durou 40 minutos. Então, o que nós estamos cobrando do Tribunal Regional Eleitoral é celeridade no julgamento. Não será suportável, não será compreendido pela sociedade paraibana se não houver julgamento. No estado de Rondônia, por exemplo, com pouco mais de 3 meses, o governador Confúcio Moura já foi cassado. Então, o que nós estamos cobrando do Tribunal Regional Eleitoral é celeridade, agilidade no julgamento do processo, porque por muito menos eu fui cassado. Dentro do que Ricardo fez na campanha de abusos, de crimes eleitorais, não há outro caminho para a justiça senão julgar e, naturalmente, tomar a providência à luz da legislação. Então, o que nós estamos cobrando, respeitando a autonomia do TRE, é que ele julgue o processo para que a pior das injustiças, que é a falta da prestação do serviço jurisdicional, não ocorra no nosso estado. Até porque não é a primeira vez que temos processos como esse na Paraíba. Já existe um precedente que é a minha própria cassação. Então, aquela velha história, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, queremos coerência, queremos isonomia, queremos justiça e, sobretudo, que o Tribunal Regional Eleitoral julgue os processos que lá se encontram. Recentemente, a Paraíba vem passando por uma crise de insegurança muito grande. Crimes e mais crimes, bancos sendo assaltados, inclusive discussões também entre os professores que afirmam que Cássio Cunha Lima, no caso Ricardo Coutinho, não teria dado aquele aumento que deveria ser. Enfim, como é que o senhor vê esses debates sociais com o governo do Estado? E eu queria que o senhor pudesse fazer essa leitura, em especial da segurança pública do Estado da Paraíba. O tema da segurança foi amplamente discutido, debatido durante a campanha eleitoral. E a constatação que nós fazemos é que, infelizmente, a situação que era grave já piorou, e piorou muito, porque o governo achava que propaganda resolveria o problema da segurança pública e não resolve. Informações não verdadeiras também não resolvem o problema da segurança. O que nós precisamos é de polícia, prestígio para a Polícia Civil, prestígio para a Polícia Militar, para o próprio Corpo de Bombeiro, que ganhou autonomia durante o período que eu fui governador. Então nós temos agora o concurso da Polícia Militar e a essa altura o governo já era para ter tomado providências para convocar os aprovados, convocar os habilitados. Inclusive Ricardo assumiu esse compromisso durante a campanha, que iria chamar os habilitados do concurso da PM, a necessidade de prestigiar com melhores salários e com aumento do contingente da Polícia Civil e da Polícia Militar, que tem hoje efetivos menores do que há 4, 5 anos atrás. Ou seja, na Paraíba tem um movimento que não pode dar certo. Enquanto aumenta a criminalidade, aumenta a insegurança, a Polícia Civil e a Polícia Militar diminuem o tamanho em termos de efetivo. Hoje nós temos uma polícia menor em termos de efetivo do que há 4, 5 anos atrás. Então fica patente
que o governo não tem dado à questão da segurança a prioridade que ela merece. As pessoas estão assustadas, estão desprotegidas, estão à mercê dos bandidos que têm atuado de forma livre na Paraíba, e a situação tende a piorar diante da postura do governo, que sequer tem a humildade e a capacidade de reconhecer a existência do problema. Porque, na minha visão, e todo mundo vai concordar com isso, o primeiro passo para você resolver um problema é reconhecer a existência do problema. E nem mesmo essa humildade o governo tem de reconhecer os graves problemas da segurança. Porque se vocês ouvirem o governador, ouvirem o secretário, da boca deles vocês vão escutar sempre um relato de que está tudo bem, que está tudo correndo às mil maravilhas, o que não corresponde à realidade. Então, enquanto o governo não cair na real, não reconhecer que o problema é grave, que está praticamente fora de controle, esse problema não será resolvido, porque sequer as autoridades reconhecem que o problema é grave. Então, não é apenas na segurança que temos dificuldades. A situação na saúde pública da Paraíba também é extremamente grave. Temos dificuldades no campo da educação, nós temos obras paralisadas em todo o estado. Aqui na região de Souza mesmo, há quanto tempo eu ia falar da estrada para Vierópolis, por exemplo, há quanto tempo aquela estrada está com as obras paralisadas? A torre da igreja, né, que é uma obra menor, uma obra, né, que não é tão cara para o estado, e paralisada já há quase 5 anos, sem que você tenha notícia que as coisas possam estar melhorando. Então a situação é muito grave, porque Ricardo também, para ganhar a eleição, quebrou o estado hoje vive uma situação de extrema dificuldade, muitas promessas que foram feitas não estão sendo cumpridas, e no primeiro mandato, aquilo que Ricardo conseguiu fazer de mais importante eram obras que tinham sido planejadas, idealizadas, muitas delas licitadas, com recursos garantidos, do meu período de mandato e daquele curto espaço de tempo em que Maranhão me sucedeu. Então essas obras Ricardo encontrou praticamente prontas para serem iniciadas, muitas delas já iniciadas, e saiu fazendo novas promessas que não saem do papel, apresentando dados que não correspondem à realidade, sem falar nas dificuldades extremas que vivem, né, agricultores no estado. A Paraíba vive um problema de seca já há muito tempo, e o governo do estado simplesmente faz de conta que não é com ele o problema, sobrecarregando as prefeituras, sobrecarregando as obrigações dos prefeitos. Então a situação realmente preocupa, e preocupa muito, porque Ricardo e Dilma são aliados. Ricardo tem responsabilidade também, naturalmente, na eleição da presidente Dilma, quando mantém um apoio a ela, apesar de todos os problemas que estamos vivenciando, que não são problemas pequenos. O país vive um momento extremamente difícil, é um momento de grave preocupação com a situação da economia do país, com a crise ética, com todos os escândalos que estão sendo verificados, com a crise no campo político. Então, faço já política há algum tempo no país, nunca vi uma situação tão grave como essa, e precisaremos ter muita responsabilidade, muita serenidade e maturidade para atravessar esse momento e levar o país de volta a um caminho de estabilidade e de crescimento econômico. Vou falar em política, em obras, em ações e serviços públicos. O que é que seu gabinete em Brasília pode oferecer para a cidade de Souza, para a região de Souza, em termos de convênios, de emendas, para que isso se transforme, Cássio Cunha Lima, em realizações e benfeitorias para a nossa região? A nossa luta, em primeiro lugar, é garantir a aprovação do Orçamento Geral da União. A essa altura, o Orçamento Geral da União não foi sequer aprovado ainda pelo Congresso Nacional, porque só através deste orçamento é que tanto esses convênios que estão pendentes, que somam praticamente 40 milhões de reais para a cidade de Souza, poderão ser liberados. Da parte das emendas parlamentares, eu fiz emendas genéricas por temas, né, infraestrutura e saúde, basicamente, e a partir da liberação do Orçamento Geral da União, vamos ouvir o prefeito André Gadelha para que ele priorize as ações que sua administração, né, tratam como as mais importantes para Souza, para que eu possa corresponder à confiança que sempre tive em Souza e reafirmar o apoio, a solidariedade não apenas política, mas também administrativa, ao prefeito André. Senador, já que o senhor pensa
numa decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral de assumir o governo, o senhor pretende visitar todas as cidades da Paraíba e catalogar as obras inacabáveis do governo Ricardo Coutinho? Olha, eu não tô lutando, né, para que eu possa assumir o governo do Estado. Não se trata disso. O que se pretende é que você tenha justiça. Existem valores que não podem ser naturalmente secundarizados, são princípios dos quais você não pode abrir mão, que é principalmente a prestação de serviço jurisdicional. O que eu estou pedindo é que o Tribunal Regional Eleitoral julgue o governador. O que é inaceitável, o que será intolerável, será a morosidade na decisão, sobretudo porque nós temos precedentes, e o precedente é em relação ao meu próprio mandato. E a partir daí nós estaremos aguardando a manifestação da Justiça, já que teremos ainda uma etapa junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que é inevitável por ser a segunda instância de julgamento de governador do Estado. Eu conheço bem a Paraíba, conheço profundamente o Estado, talvez eu seja um dos poucos paraibanos que já visitou os 223 municípios do Estado, conheço a nossa realidade e você vai acumulando conhecimento à medida que o tempo vai passando. Então vamos trabalhar no Senado para ajudar o Brasil como um todo, porque o Brasil indo mal, a Paraíba vai mal. E a nossa preocupação é fazer com que o governo assuma as suas responsabilidades em fazer o ajuste que o país precisa, mas sem penalizar o trabalhador, sem penalizar o comerciante, o industrial, com essas medidas que estão sendo anunciadas pelo governo da presidente Dilma. É como eu disse, se tem alguém responsável pela recessão econômica que o país vive, pela crise enfrentada, a responsabilidade é exclusivamente do governo federal e da própria presidente da República. Não é justo, não é correto que trabalhadores, funcionários públicos, agricultores, comerciantes, industriais sejam chamados a pagar ainda mais impostos diante de uma carga tributária pesadíssima que o Brasil já tem. Então o que o governo quer é aumentar ainda mais os impostos, é aumentar as tarifas que são administradas pelo governo, como eu já me referi, a tarifa de energia, ao preço dos combustíveis, para promover o ajuste sem fazer a sua parte, porque o governo não dá nenhum sinal de que deseja fazer sua parte cortando despesas, diminuindo o número de ministérios, diminuindo o número de cargos comissionados. Ainda na semana passada, o governo estava tentando votar na Câmara Federal a criação de mais um órgão público com a criação de mais 150 cargos comissionados. Então não é possível, a sociedade não vai aguentar manter a estrutura do governo federal, que é um governo que se mostra sem planejamento, perdulário, que gasta mal, que levou o país a uma dificuldade enorme, e quem produz, quem gera riqueza é chamado para pagar ainda mais impostos, sacrificando, né, a vida da sociedade inteira. O retorno da inflação é a maior punição que o assalariado pode ter. Quem vai na feira sabe o que eu estou falando. Quem faz feira hoje, quem vai fazer, né, uma feira, um supermercado, ir numa mercearia, aonde for, percebe no dia a dia a presença da inflação diminuindo o poder de compra, arrochando o orçamento das famílias brasileiras, fruto dessa dificuldade que foi criada exclusivamente pelo governo federal. Então a nossa posição em Brasília, é a posição da bancada que eu lidero no Senado Federal, será de não permitir que o povo brasileiro pague de forma injusta pelo esse desequilíbrio fiscal que foi promovido pelo governo federal, sem que esse mesmo governo adote medidas para conter gastos, para racionalizar a despesa, para, enfim, diminuir o custo da máquina pública brasileira. O senador, diante da campanha passada, obviamente que foi uma campanha sugênere em toda a Paraíba. Lideranças de partido do senhor, votou em outras lideranças de partidos daquele que não estava na base. Enfim, como é que está o reagrupamento do PSDB na Paraíba? Se vai ter candidato a prefeito em 2017 nas principais cidades desse estado, do PSDB, no caso, Souza. Souza, o município tem um presidente que não votou no senhor, a sigla. E circula na cidade que o senhor já até
ofereceu essa sigla para o Grupo Gadelha comandar aqui na cidade de Souza. Eu queria que o senhor pudesse falar do futuro da sigla na Paraíba e também no município de Souza. O PSDB terá uma participação importante nas eleições municipais do próximo ano, em praticamente todas as cidades do estado, seja com candidatura própria ou com apoio em alianças políticas, como é o caso de Souza. O PSDB de Souza estará apoiando a reeleição do prefeito André Gadelha. Nós vamos tomar providências para ajustar os diretórios municipais do partido no estado inteiro. Nós tínhamos convenções marcadas para o próximo dia 15 de março, mas diante das manifestações que irão ocorrer em boa parte do Brasil, o partido, através da Executiva Nacional, atendendo a muitos apelos de vários diretórios no Brasil inteiro, resolveu adiar estas convenções. Mas faremos sim e tomaremos as medidas necessárias para que o partido tenha coesão, para que o partido tenha unidade. Aqueles que não acompanharam a decisão do partido em 2014 não continuarão no comando do partido. E aqui em Souza já existe uma decisão, naturalmente, que estaremos referendando essa decisão de apoio à reeleição do prefeito André Gadelha, e teremos em outras cidades candidatura própria ou mesmo alianças partidárias. Isso significa dizer que o senhor está convidando o André para se filiar ao PSDB e, ao mesmo tempo, claro, sair do PMDB? Se André puder vir para o PSDB, será uma grande alegria. Mas eu acho que tem gente do PSC na frente querendo também a filiação de André Gadelha. Quando eu falo do PSC, é lá, claro, pela presença do deputado Renato, do deputado Marcondes, Leonardo Gadelha. Mas isso nós vamos conversar. André vai tomar a decisão que ele achar conveniente, e qualquer que seja a decisão que ele tome, ele tem o comando político da cidade e terá o meu apoio incondicional, minha solidariedade de forma irrestrita. Senador, a reforma política, o senhor acredita no fim da reeleição? Acho que é uma das grandes possibilidades que temos no tema da reforma política, é o fim da reeleição. Mas para deixar claro que o fim da reeleição não tira o direito daqueles que têm a expectativa de uma reeleição de disputar o pleito. Objetivamente falando, para dar um exemplo muito claro, no caso da Paraíba, onde você tem prefeitos que já estejam reeleitos, o próximo prefeito a ser eleito não terá mais a reeleição. No caso de Souza, por exemplo, onde André tem o direito a disputar a reeleição, mesmo que a reeleição acabe, esse direito será preservado e portanto, no caso de Souza, em qualquer circunstância, mantida ou não a legislação atual, o prefeito André Gadelha terá direito a ser candidato à reeleição por uma questão de justiça, de isonomia, da expectativa de direito que ele tem. Inclusive, temos decisões já tomadas no Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Senador, como é que o senhor viu a lista da Procuradoria-Geral da República trazendo alguns nomes a nível nacional de senadores, de deputados federais, até ex-governador, inseridos na questão do Lava Jato, que é uma CP que está sendo investigada na questão da Petrobras. O nome do senador Aécio Neves foi isento disso. Demonstra a dignidade, a integridade desse senador junto ao Congresso Nacional. Como é que o senhor vê essa questão toda a nível nacional e qual o resultado de tudo isso? Como é que o senhor pensa? Qual o final de tudo isso que os brasileiros estão esperando? E só para complementar, a inclusão dos nomes dos paraibanos Lindenberg Farias, Agnaldo Ribeiro e também do mineiro Anastasia, que é o seu colega de partido. O que se pretende, o que se deseja, e essa é uma aspiração da sociedade como um todo, é que nós tenhamos investigações que sejam sérias, rápidas, céleres, para que os eventuais culpados sejam punidos pelos crimes que tenham cometido. Há um estarrecimento, uma indignação por parte do povo brasileiro, que é um povo que sua a camisa, que luta, que trabalha diante de escândalos da proporção do que estamos assistindo na Petrobras. E o que nós queremos é exatamente que as investigações sejam feitas com a profundidade e a rapidez necessária. Ninguém celebra, ninguém comemora a inclusão do nome de ninguém numa lista como essa. Então não há o que se comemorar, há o que se lamentar. E que todos possam ter a oportunidade de se defender e aqueles que sejam culpados paguem pelos seus crimes cometidos. No caso do senador Anastasia, o que nós mais desejamos é que esse processo seja rápido, porque eu tenho certeza, conhecendo o senador Anastasia como conheço, que ao final do processo ele estará absolvido.
é importante esclarecer que no caso do senador é o único inquérito que não foi fruto das delações premiadas. Então todos os demais são hoje alvo de investigação porque foram mencionados nos depoimentos dos delatores e, portanto, houve uma referência específica nas delações a cada um desses que estão envolvidos. O caso do senador Anastasia não. Foi o depoimento de um soldado, de um policial, que disse ter recebido recursos do IUCEF e foi a Minas Gerais entregar para alguém que ele acha que é Anastasia. Acontece que na delação premiada o IUCEF nega essa informação. Então o próprio delator não acusa e não inclui nas suas relações o nome do senador Anastasia. O que nós queremos é que essas investigações possam ser ampliadas. Nós respeitamos o trabalho do Ministério Público Federal, confiamos plenamente no Ministério Público Federal, vamos dar o apoio necessário para que essas investigações possam, né, ter andamento e saber o que é que será feito em termos da presidente Dilma, que foi mencionada nas delações, e o Procurador-Geral da República disse que não tinha competência para, não estava, portanto, dentro das suas atribuições, investigar a presidente da República. Então, o que o juiz Sérgio Moro fará em relação ao presidente Lula, que também esteve presente em alguns momentos das delações que foram feitas. É uma oportunidade extraordinária de você ter um país que melhore, que amadureça. O que vamos fazer é apoiar as investigações, apoiar o Ministério Público, procurar sempre preservar a autonomia da Polícia Federal e esperar que tudo isso transcorra com a maior rapidez possível. E eu posso dizer que no caso do senador Anastasia, ninguém mais interessado do que o próprio senador Anastasia para que esse processo ande, esse processo termine e ao final ele possa provar a sua inocência, porque se trata de um depoimento de um policial, não é fruto de uma delação premiada, e tenho certeza que com a celeridade que nós queremos não haverá nenhum movimento da nossa parte de criar, na linguagem jurídica, chincana, não obstacular o andamento do processo. Queremos celeridade para que a verdade surja e não se possa confundir pessoas que nada têm a ver com isso com aquelas que realmente têm responsabilidade e, portanto, devem ser por isso punidas. E Aguinaldo Ribeiro? É o que eu disse, ninguém vai comemorar a entrada do nome de ninguém. Então o deputado Aguinaldo vai ter a oportunidade de se defender. Nós temos confiança no trabalho de Aguinaldo e ele vai, dentro da tramitação do processo, apresentar sua defesa diante das acusações que não conheço o teor. Não vi ainda quais são os teores, quais são os conteúdos das acusações que estão sendo dirigidas ao deputado Aguinaldo. No caso da Anastasia, eu repito, não foi fruto das delações. O de Aguinaldo não conheço, não falei ainda com o deputado Aguinaldo, que terá a oportunidade para apresentar a sua defesa, como também o outro paraibano, que não é senador pela Paraíba, é pelo Rio de Janeiro, Lindenberg, também terá a oportunidade para a sua defesa. O importante é que o procedimento seja feito com lisura, sem interferência política, com clareza, punindo a todos, não apenas a alguns, para que o Brasil tire dessa oportunidade uma chance que está sendo dada, apesar de toda a dificuldade que isso representa, para o país melhorar. Senador, o governador Ricardo Coutinho tem tido aí maioria na Assembleia Legislativa. Como o senhor tem conversado com a sua bancada de oposição na Assembleia? Qual o papel que vai ser feito dentro, a nível de oposição ao governador Ricardo Coutinho na Assembleia? Olha, vamos ter um trabalho firme e coeso. Nós temos no PSDB, que é o meu partido, 4 jovens deputados, todos eles, né, são 3 deputados e 1 deputada, todos de primeiro mandato, mas que são combativos, como também pela primeira vez Renato Gadelha está na Assembleia, mas Renato tem a experiência de vida, tem a tradição da família, tem naturalmente a maturidade de exercer a liderança que hoje ele exerce na Assembleia Legislativa. Então, dos 36 deputados, acredito que temos aí 15 nomes, né, firmes na oposição, e vamos fazer a nossa parte, que é fiscalizar o governo, fazer as críticas, apresentar sugestões para que as coisas possam melhorar no Estado.
Então, o nosso papel na Assembleia, o papel da nossa representação na Assembleia, será a defesa da sociedade como um todo e a cobrança de compromissos que estão pendentes desde 2010. Quer dizer, você tem promessas feitas por Ricardo desde 2010 que não foram cumpridas ainda e agora se soma ao conjunto enorme de promessas que foram feitas em 2014 e que a sociedade vai exigir o cumprimento de cada uma delas. Senador Carlos Cunha Lima, Juscelio Almeida, Rádio Líder FM. A pergunta que eu faço ao senhor é baseado nas manifestações que vão acontecer no próximo dia 15 de março, né? E por consequência dessas manifestações se fala na palavra impeachment de Dilma Rousseff. Qual é a visão de Cássio em relação a isso? Olha, o impeachment não pode ser criminalizado. Quando você no Senado, no Congresso fala na palavra impeachment, alguns membros do governo falam em golpismo. Não há golpismo nenhum. O que está previsto na Constituição não pode ser tratado como golpe. A Constituição prevê o impedimento do presidente da República ou da presidente da República e a partir de elementos que se formam você pode ter essa alternativa. Acredito que as manifestações do dia 15 terão sim um peso importante, porque o impedimento do mandato de um presidente é um processo que precisa de pré-requisitos jurídicos, mas tem um componente político muito forte. Quem fez uma boa análise recentemente foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Alckmin lembrou que se o nosso sistema fosse o parlamentarismo, o governo já tinha caído. Porque no processo, no sistema parlamentarista, o voto de desconfiança ao presidente, ao primeiro-ministro, que equivale ao presidente, é um processo menos traumático. No sistema presidencialista, que é o nosso, o impeachment é um pouco mais traumático, é um processo um pouco mais difícil. Então não está na pauta do PSDB o impeachment nesse instante, não consta da nossa pauta. Agora, você não pode criminalizar a palavra, não pode achar que é golpe você analisar a possibilidade de um impeachment como uma saída que o país precisa ter para uma crise que possa ficar fora de controle em prejuízo da sociedade inteira. Então, repito, o impeachment não está na pauta do PSDB, mas é uma palavra que não pode ser criminalizada porque ela consta da Constituição. E o que consta na Constituição está rigorosamente dentro das regras democráticas. Senador Cássio, em 2008 o senhor se aliou politicamente ao ex-prefeito de Souza, Fábio Taironi. O apoiou e ele venceu as eleições contra André Gadelha, que hoje está na prefeitura e é seu aliado. No entanto, de lá para cá, Taironi, após deixar o mandato de prefeito, colecionou alguns processos na justiça. Responde por problemas na UPA, numa creche do bairro do Angelim, também tem problemas com relação à reforma do Hospital Materno Infantil. Recentemente parcelou uma dívida, uma multa junto ao Tribunal de Contas do Estado no valor de mais de R$100 mil e outras ações que tramitam na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Com esse currículo todo de processos, com essa avalanche toda de processos e problemas que deverão trazer dificuldades para que ele possa disputar as eleições, já que ele fala em ser pré-candidato a prefeito do ano que vem, bate em Cássio um arrependimento de ter apoiado o Taironi, sendo que anos depois surgiram esses problemas? Não, veja só, eu não tenho arrependimento de ter pedido voto para Fábio Taironi, não se trata disso. Tenho por ele respeito pessoal e lamento muito que ele enfrente todas essas dificuldades. Eu não faço política com o sentimento de vingança, de rancor, de ressentimento, de vindita. Eu não sou daqueles que comemora a desgraça alheia. Eu não tenho nenhuma razão para me sentir feliz ou satisfeito por esta ou aquela dificuldade que quem quer que seja possa estar enfrentando. O que nós fizemos foi um movimento na política, onde recebi o apoio de Fábio naquela oportunidade, retribuía esse apoio, como já tinha acontecido lá atrás, quando estive em Souza, apoiando, por exemplo, a candidatura de Salomão. E na campanha de 2014, André teve uma postura muito firme, não só ele pelo PMDB, mas outras importantes lideranças do PMDB. E Fábio Taironi optou em votar em Ricardo, apesar de ter se filiado ao PSDB, e ele foi muito correto quando esteve comigo e disse: olha, se você recebeu o apoio de André, eu não poderei manter-me no seu palanque. Eu fiz as ponderações que poderia ser feita, você naturalmente procura somar apoios,
abstraindo essas questões que você levanta, né, dos processos que Fábio Taroni responde, eu digo com toda clareza, tenho um respeito pessoal por ele. Já não tenho mais contato, já não falo com o Fábio há muito tempo, e hoje meu compromisso político, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, é com a reeleição de André. Porque acredito que a continuidade do mandato de André será o melhor para Souza, sobretudo diante desse esforço que André fez de organizar a casa. Você não pode ter uma prefeitura de uma cidade importante como Souza, do tamanho de Souza, inadimplente com o governo federal a vida inteira. Porque hoje nós sabemos o grau de dependência que uma cidade como Souza tem do governo federal. Não é só Souza, são todas as cidades do Nordeste, praticamente todas as cidades do Brasil que têm esse grau de dependência. Então, uma tarefa importante para o prefeito, e às vezes a população não percebe isso claramente, é exatamente arrumar a casa, ajustar as contas para poder receber recursos do governo federal. André percorreu esse caminho, com algumas incompreensões, mas está na hora dele poder colher o fruto do trabalho que ele vem realizando. Então, garantir mais 4 anos de mandato para André será o melhor para Souza, não tenho dúvidas disso. Então, estaremos juntos, estaremos trabalhando no campo político, com as ações administrativas, para que Souza possa vencer essa etapa longa de crise que a cidade vem enfrentando e que André tem tido a capacidade, a competência, a coragem, a firmeza, a determinação de fazer o caminho correto, que é deixar a prefeitura em ordem, com as certidões todas para receber recursos federais, e estaremos em Brasília contribuindo para que possamos ter a liberação desses recursos e, naturalmente, a cidade se beneficiar das obras que serão com esses recursos realizadas. O senador, a gente percebe de que o PSDB, de um modo geral, Brasil, estou falando no geral, Brasil, está com suas baterias voltadas para analisar esse princípio de governo Dilma Rousseff no segundo mandato, na reeleição. E no que diz respeito propriamente ao senador Cássio Cunha Lima, vale ressaltar de que o senhor tem uma missão árdua, difícil, que é estar na liderança dessa movimentação, ou seja, da oposição em relação a tudo que está acontecendo no governo no Brasil frente ao governo federal. Agora, é impressão minha ou estou enganado? Parece que o PSDB, em relação a fazer a diversidade, a contrapor, até mesmo analisar o governo da Paraíba, parece que deixou um pouquinho a desejar, ou eu estou enganado? Devido a essa situação de focar seus pensamentos, suas ações em relação ao que está acontecendo no Brasil, Brasília, ou haverá um momento oportuno também de se discutir PSDB, Cássio Cunha Lima, de se discutir esse início de governo de Ricardo Coutinho? Não, nós vamos fazer, tanto na Assembleia, onde já está ocorrendo isso, nós temos aqui presença do líder Renato Gadelha, do deputado Dinaldinho e da nossa bancada de oposição na Assembleia, esse trabalho de oposição. No meu caso, particularmente, de forma deliberada, eu optei por um período de trégua, digamos, para não parecer um ressentido. Alguém que perdeu a eleição e, por ter perdido a eleição, não permite que aquele que venceu, mesmo vencendo com práticas que não são legais, com abusos de toda a ordem, possa desenvolver o seu trabalho. Coincidentemente, além dessa trégua que eu acredito que seria bom para o Estado ser dada, para você não ficar no embate permanentemente, veio essa imensa responsabilidade de liderar uma bancada no Senado do principal partido de oposição nacional. E é uma bancada que tem um Aécio Neves na sua composição, um José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, Álvaro Dias, Anastasia, Paulo Bauer, Tasso Gereissati, né? Então é uma bancada extremamente qualificada. É uma honra para mim poder liderar a bancada do PSDB com a qualidade que o partido tem no Senado Federal, como tem na Câmara também. Então nós vamos fazer o nosso trabalho, né? Na Assembleia essa ação já está sendo feita. Eu estou mais naturalmente focado no mandato de senador para tentar ajudar o Brasil, ajudar a Paraíba, e vamos fazer, como tenho feito, as críticas que o governo do Estado merece receber para que possamos buscar melhoria naquelas áreas que são essenciais para a população da Paraíba. Já falamos aqui de segurança, falamos de saúde, de educação. Agora, não é todo canto na Paraíba que nós temos uma imprensa com um pouco de autonomia como a de Souza. Você tem também, né, um estado onde
setores da imprensa ficam inibidos pela presença, pela ação, pela coesão, né, pela pressão que o governo faz. Não é todo canto que você tem um microfone aberto que você possa fazer a crítica, porque em alguns lugares você nem espaço tem. Muitas vezes são feitos pronunciamentos, discursos na Assembleia e não sai uma linha em lugar nenhum, pelo controle que o governo do Estado tenta fazer na mídia, seja ela impressa, televisiva, radiofônica, nos portais. É uma característica do atual governo essa tentativa de colocar uma mordaça na imprensa. E aí ele tenta, nós temos imprensa livre, aqui o que nós estamos fazendo é um exercício de imprensa livre, mas são todos os veículos de Souza que aqui estão. Eu sou um senador da República, lidero hoje o principal partido de oposição no Brasil e não são todos os veículos de comunicação de Souza que aqui estão. Então existe sim esta realidade que precisa ser denunciada, que precisa ser dita com toda clareza para que nós possamos preservar esse direito à boa informação que a população tem. Senador, muito obrigado pela participação e a sua mensagem ao povo souzense em especial. O agradecimento é meu pela presença de vocês aqui nesse instante, nessa nossa entrevista, pelo espaço que, como eu já disse, não é dado toda hora, em todo lugar. E a alegria de estar em Souza mais uma vez, estar na Grande Souza, vou a São José da Lagoa Tapada agora à noite, amanhã vou estar em Aparecida, vou também a Pombal, vou fazer visitas em Malta, em Condado, em Patos, temos aí já estive hoje em Serra da Raiz, já estive hoje em Sertãozinho, amanhã vou estar também em Juripiranga, que já é quase litoral do estado, na fronteira com Pernambuco, naquela região de Pedras de Fogo. Então tenho procurado me desdobrar para fazer... Para 2018? Não, é obrigação que eu tenho como senador de percorrer o estado. Eu queria poder fazer isso mais intensamente, mas as minhas atividades em Brasília não permitem, né? Eu tenho procurado estar cumprindo com o mandato que a Paraíba me conferiu. Então é uma alegria poder estar em Souza, trazer meu abraço para quem for o abraço, o beijo para quem for o beijo, o agradecimento por toda a confiança, a saudação ao prefeito André Gadelha, ao deputado Renato, Zé de Boivelho, que acabou de chegar aqui conosco, e amanhã passo também, né, em Aparecida para poder cumprimentar o prefeito Júlio, cumprimentar Zé, enfim, vou continuar representando a Paraíba com altivez, com coragem, com força. Eu espero que o povo paraibano possa identificar no meu mandato uma defesa e uma voz em defesa, né, do nosso estado, do nosso povo, da nossa gente e do país inteiro, já que a minha ação hoje termina tendo repercussão em todo o Brasil. Vai juntar Júlio e Zé? Aí é com eles, aí eu não posso interferir nos aspectos da política municipal. Eles já tiveram, tanto o Júlio César, o prefeito, como o ex-prefeito Zé de Boivelho, um gesto de muita grandeza que eu guardo de forma muito especial no meu coração, de superarem divergências locais e convergirem em torno da minha candidatura. Mas cabe às lideranças de cada município tomar a decisão sobre as eleições municipais.